Em algum lugar entre o visível e o invisível, entre a ciência e a fé, entre o Oriente e o Ocidente, existe um caminho silencioso trilhado pelos sábios do Espírito. Um caminho velado em símbolos, revelado em silêncio e vivido no coração. É o caminho da Rosa Cruz. Muito mais que uma fraternidade ou tradição esotérica, a Rosa Cruz representa um ideal: o florescimento da alma através do conhecimento, da harmonia com as leis cósmicas e da transformação interior. Neste vídeo, vamos juntos abrir o portal para os mistérios Rosacruzes. Vamos entender o que significa ser um verdadeiro iniciado. O que há por trás dos símbolos da cruz e da rosa? O que ensinavam os antigos irmãos que assinaram manifestos no século XVII? E, mais importante, como essa sabedoria pode ser vivida hoje, no seu cotidiano, como instrumento de cura, equilíbrio e elevação? Respire fundo. Acalme sua mente. Você está entrando em um espaço sagrado de revelação. Seja bem-vindo ao Portal da Alma. Origem mítica e simbólica da Rosa Cruz. Para entender a Rosa Cruz, é preciso antes compreender que seus alicerces não estão apenas na história cronológica, mas também, e sobretudo, na tradição simbólica. Seu nascimento oficial se dá no início do século XVII, na Europa Central, com a publicação de 3 textos misteriosos: a Fama Fraternitatis, a Confessio Fraternitatis e as Odas Químicas de Christian Rosenkreuz. Mas o espírito Rosacruz, esse é muito mais antigo. A Rosa Cruz se declara herdeira das grandes escolas de mistério da antiguidade: os mistérios de Ísis e Osíris no Egito, os ensinamentos órficos e pitagóricos da Grécia, as chaves herméticas do Egito greco-romano, os segredos alquímicos da Idade Média e a sabedoria universal presente nas tradições do Oriente. Não há fronteiras dogmáticas. Não há culto a um nome ou a um livro. Há, sim, um chamado, o chamado à luz. No primeiro manifesto, a Fama Fraternitatis, é narrada a vida de um personagem enigmático, Christian Rosenkreuz, o cristão da Rosa Cruz. Um homem que, ainda jovem, teria viajado para o Oriente em busca da sabedoria perdida. No Egito, aprendeu os mistérios ocultos. Na Arábia, encontrou os mestres do invisível. Na Índia, descobriu as leis que regem a alma. Ao retornar à Europa, fundou uma fraternidade secreta de iniciados, com o propósito de restaurar o conhecimento sagrado e curar espiritualmente a humanidade. Essa história, que mistura ficção, símbolo e realidade, é uma alegoria da própria jornada do buscador espiritual: sair do mundo comum, atravessar o deserto do ego, beber nas fontes da verdade e retornar transformado, para servir ao próximo. Christian Rosenkreuz não é apenas uma figura histórica. Ele é um arquétipo. Um símbolo vivo do iniciado que vence a ignorância através do amor à sabedoria, do sacrifício e da elevação do coração. E os símbolos que acompanham essa tradição são tão poderosos quanto suas histórias. A rosa, delicada e perfumada, representa o espírito, a essência divina em nós. A cruz, pesada e terrena, representa a matéria, o desafio da encarnação. Quando a rosa floresce no centro da cruz, temos o milagre. A alma desperta no corpo. A luz nasce dentro da carne. E o ser humano começa a viver de acordo com as leis superiores do cosmos. Esse é o verdadeiro nascimento Rosacruz. Um despertar interior que transforma a dor em sabedoria, o ego em compaixão, o saber em luz. Não se trata de uma religião, nem de uma seita. É uma chave filosófica e espiritual para entender o mundo e se transformar por dentro. E, apesar de todo o mistério, os ensinamentos Rosacruzes nunca foram sobre esconder. Foram, sim, sobre revelar. Mas apenas aqueles que verdadeiramente buscam com o coração aberto. O que era velado torna-se visível, não por imposição, mas por merecimento.
E o que está oculto, se revela à alma silenciosa, que já não quer dominar o mundo, mas compreendê-lo. Eis o espírito da Rosa Cruz. Um convite eterno para aqueles que desejam beber da fonte do invisível, e trazer à luz os segredos da alma. Princípios da filosofia Rosa Cruz. A filosofia Rosa Cruz não é feita de mandamentos rígidos, mas de princípios vivos, sementes de sabedoria que germinam no solo da alma desperta. Seu objetivo não é o controle de massas, mas a libertação do indivíduo, não no sentido libertino, mas no sentido mais sagrado, o de alguém que se conhece, que reconhece sua origem divina e que se torna co-criador de sua própria realidade. A tradição Rosa Cruz nos fala de um universo ordenado por leis superiores, onde tudo é expressão da mente divina. E se tudo é mente, como afirmava Hermes Trismegisto, então conhecer a mente divina é conhecer também a nossa própria natureza. A filosofia Rosa Cruz parte de alguns pilares essenciais. O ser humano é triplo: corpo, alma e espírito. O corpo é o instrumento temporário da jornada. A alma, o campo de experiências e aprendizados. O espírito, a centelha divina que nos conecta ao todo. Para o Rosa Cruz, viver é harmonizar esses três aspectos, não negando a matéria, mas elevando-a com consciência e propósito. O mundo visível é apenas um reflexo do invisível. A realidade material que percebemos com os sentidos é apenas a sombra projetada de mundos mais sutis. Assim como a luz revela formas, o olhar interior revela os níveis mais profundos da existência. O Rosa Cruz é treinado para ver além da aparência, compreendendo que tudo que é externo nasce antes no invisível, nas ideias, nos sentimentos, nas intenções. A evolução espiritual é o verdadeiro propósito da vida. Para a filosofia Rosa Cruz, reencarnamos para aprender, purificar, evoluir. Cada existência é uma aula sagrada. Cada obstáculo, uma chance de transmutação. Não há castigo, mas causa e consequência. Tudo que vivemos nos conduz, mais cedo ou mais tarde, ao despertar da alma. O sofrimento só persiste quando resistimos a esse processo. A natureza é um livro sagrado. A natureza, para o Rosa Cruz, não é apenas um recurso ou cenário. É um templo vivo. As plantas, os astros, os ciclos, os elementos, tudo revela a ordem divina. A filosofia Rosa Cruz valoriza profundamente a conexão com o cosmos e com os ritmos naturais. O que está em cima é como o que está embaixo, e vice-versa. Essa é a base da correspondência hermética que inspira seus ensinamentos. O silêncio é uma chave de acesso à sabedoria. O verdadeiro Rosa Cruz aprende que há momentos em que o silêncio comunica mais que palavras. O silêncio não é ausência, mas presença concentrada. É nele que a intuição se acende, que o coração se ouve, que os véus se dissolvem. O neófito aprende a calar para ouvir, e só depois, se for preciso, falar. Como dizia um ensinamento antigo, o verdadeiro iniciado fala pouco e realiza muito. O serviço à humanidade é uma missão sagrada. O conhecimento não é acumulado para o ego, mas entregue como luz ao mundo. O Rosa Cruz não se isola em torres de marfim. Ele busca ser útil, curar, inspirar, transformar. Seu trabalho é silencioso, mas eficaz. Ele é como o sal da terra, não se vê, mas dá sabor. A filosofia Rosa Cruz não impõe verdades. Ela convida ao despertar. É uma escola de autoconhecimento, onde cada passo é um reencontro com o sagrado que habita em nós. Sua ética é a harmonia. Sua prática é a meditação, o estudo, a contemplação da natureza, a prática do bem, o amor ao próximo e o autoaperfeiçoamento constante. Ela não promete milagres instantâneos, mas oferece um caminho real e profundo de transformação interior. É nesse silêncio fértil que o buscador Rosa Cruz começa a florescer,
e a perceber que todo o universo já habita dentro de si. O simbolismo da rosa e da cruz. Para compreender a essência da tradição Rosa-Cruz, é preciso ir além das palavras. É preciso adentrar o território do símbolo, essa linguagem sagrada que fala direto ao inconsciente. O nome Rosa-Cruz não é apenas um título esotérico. É um ensinamento em si. Um mistério condensado em dois elementos, a rosa e a cruz. A cruz, a matéria, o desafio, a experiência. A cruz é um símbolo ancestral. Antes mesmo do cristianismo, ela já era usada por diversas culturas como representação dos 4 elementos, dos 4 pontos cardeais, da união entre o céu e a terra. No contexto Rosa-Cruz, a cruz representa a condição humana encarnada. Ela é o símbolo do mundo da forma, das limitações, dos aprendizados, das dores e das escolhas. A cruz é o corpo, é a vida material, é o peso da existência. Mas também é o altar da transformação. Pois é sobre ela que se revela a possibilidade de elevação espiritual. A rosa, o espírito, a beleza, o sagrado. A rosa, por sua vez, simboliza aquilo que está oculto no centro da cruz. Ela representa a alma desperta, a sabedoria que floresce no coração do buscador. É a flor do silêncio, da compaixão, da pureza interior. Suas pétalas em espiral sugerem o movimento da expansão da consciência. Assim como a rosa nasce do espinho, a alma desperta se revela após o sofrimento e a superação. A união dos dois, o caminho Rosa-Cruz. Quando a rosa floresce sobre a cruz, nasce o verdadeiro símbolo Rosa-Cruz. Essa imagem representa o ideal máximo. A elevação da alma através das experiências da matéria. Não se trata de negar o mundo, mas de espiritualizá-lo. A cruz é o campo de provas. A rosa, o fruto do esforço. Quem trilha o caminho Rosa-Cruz entende que não há iluminação sem dor, nem sabedoria sem vivência. A rosa precisa da terra escura para crescer. Mas ela também se abre ao sol. É entre o sofrimento e a beleza que o iniciado encontra o centro. A Rosa-Cruz como símbolo do renascimento. Em muitas gravuras esotéricas, a rosa é vermelha, como um sangue. Isso lembra o sacrifício, o renascimento, a vida que se dá para se tornar algo maior. Já a cruz, muitas vezes dourada, lembra o espírito eterno, a imortalidade da alma. Juntas, elas revelam o segredo da jornada. A alma renasce quando é capaz de florescer no meio da dor. A Rosa-Cruz é, portanto, um convite ao autoconhecimento, à lapidação interior, à união dos opostos, espírito e matéria, dor e beleza, terra e céu. Essa não é apenas uma imagem simbólica. É um mapa espiritual. Um lembrete de que dentro de cada cruz da vida, há uma rosa esperando para florescer. Basta que o buscador tenha coragem de permanecer firme, de escutar o silêncio, de abrir-se ao sagrado, mesmo nas sombras. A influência do cristianismo esotérico. A tradição Rosa-Cruz não se limita a uma doutrina. Ela é um rio de sabedoria que se nutre de muitas fontes, e uma das mais profundas é o cristianismo esotérico. Mas não se trata do cristianismo institucional, de dogmas rígidos ou estruturas eclesiásticas. O que a Rosa-Cruz absorve é o coração oculto do ensinamento de Cristo. Aquilo que está nas entrelinhas dos evangelhos. O Cristo iniciado, místico, solar. O Cristo interior, mais que uma figura histórica. Para o rosacrucianismo, Cristo não é apenas um personagem do passado. Ele é um estado de consciência. O Cristo interior é a centelha divina que habita cada ser humano. Assim como o grão de trigo precisa morrer para germinar, o ego precisa se entregar para que o verdadeiro eu, a alma, possa florescer. Jesus, nesse contexto, é o modelo arquetípico do iniciado perfeito. Aquele que desceu ao mundo da matéria,
atravessou a dor, passou pelas provas e acendeu a luz. A paixão de Cristo torna-se então um roteiro alquímico. O Getsemane representa a angústia da alma diante da entrega. A cruz, a transmutação do sofrimento em sabedoria. A ressurreição, o despertar da consciência superior. Evangelhos como códigos simbólicos. A leitura Rosacruz dos Evangelhos não é literal. Cada passagem é um símbolo velado, uma metáfora da jornada interna da alma. O cego que volta a ver, o paralítico que caminha, a água que se transforma em vinho. São representações de processos psíquicos e espirituais. Jesus fala em parábolas, porque a verdade profunda não se transmite por palavras diretas. Ela precisa ser sentida, intuída, vivida. Nesse sentido, a leitura mística da Bíblia aproxima-se da cabala cristã e da tradição hermética. Os ensinamentos secretos. Há uma crença, presente tanto no esoterismo ocidental quanto nos escritos gnósticos, de que Jesus transmitia ensinamentos secretos apenas a seus discípulos mais próximos. Fragmentos desses ensinamentos teriam sido preservados em evangelhos apócrifos, como o de Tomé, de Filipe e de Maria Madalena. Textos que apontam para um Cristo mestre da consciência, e não apenas um redentor sacrificial. A Rosa Cruz reconhece essas correntes como portadoras de verdades espirituais profundas, especialmente no que diz respeito à reintegração da alma com o divino. A Virgem, o Logos e a luz do mundo. A simbologia cristã também é reinterpretada com riqueza dentro da tradição Rosacruz. A Virgem Maria, por exemplo, representa a alma pura, preparada para receber o Logos, o Verbo divino. O nascimento de Cristo em uma gruta simboliza o nascimento da luz interior no coração humilde e silencioso. A estrela de Belém é o despertar da intuição. Os três reis magos, as três forças alquímicas, sal, enxofre e mercúrio. Tudo carrega camadas ocultas de significado. A missão do buscador é ver além da letra, e ouvir o que o Espírito diz por trás do véu da tradição. Amor, compaixão e serviço. Apesar de todos os símbolos e mistérios, o coração da mensagem Rosacruz é profundamente crístico no sentido ético. Amor incondicional. Compaixão por todos os seres. Serviço ao próximo como expressão da alma desperta. Não basta acumular conhecimento esotérico. A verdadeira iniciação se manifesta na vida prática, no perdão, na empatia, na justiça, na presença. A Rosa Cruz bebe do Cristo místico, daquele que não veio fundar uma religião, mas acender uma luz em cada alma humana. Essa luz é o Cristo interior, que só pode nascer no silêncio do coração e florescer através da entrega. A sabedoria hermética e alquímica no pensamento Rosacruz. Na alma da tradição Rosacruz, pulsa o espírito do hermetismo. Uma sabedoria ancestral, que remonta a Hermes Trismegisto, o mítico mestre egípcio-grego, tido como pai da alquimia, da astrologia e da filosofia oculta. Mas o que isso significa na prática? O que Hermes tem a ver com a Rosa Cruz? Tudo. Hermes, o arquétipo do mensageiro oculto. Hermes Trismegisto não é apenas um personagem histórico. Ele representa um princípio cósmico. O mediador entre o visível e o invisível, entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. Para os Rosacruzes, Hermes é o modelo do iniciado iluminado, o que conhece os segredos da natureza e os transmite àqueles que estão prontos para ouvir. Seu legado está reunido no chamado Corpus Hermeticum, um conjunto de textos que tratam da origem do universo, da alma, da mente, da unidade com o todo. A alquimia como metáfora da alma. A alquimia é frequentemente reduzida à tentativa medieval de transformar metais inferiores em ouro. Mas para a tradição Rosacruz, essa é apenas a fachada simbólica. A verdadeira alquimia é espiritual. O chumbo é o ego bruto,
ignorante, apegado. O ouro é o eu divino, desperto, luminoso. A jornada alquímica é a jornada do ser humano em direção à sua essência sagrada. E isso não se dá em um laboratório físico, mas no laboratório do coração. Solve e coagula, dissolver e reunir, é o lema alquímico por excelência. Dissolver o que é falso, rígido, ilusório. Reunir os fragmentos em uma nova síntese, mais pura, mais elevada. A Rosa Cruz adota esse caminho como método de transmutação interior. Os elementos, os planos e os corpos sutis. A cosmologia Rosa Cruz, profundamente influenciada pelo hermetismo, compreende o universo como estruturado em camadas vibratórias. O plano físico, o etérico, o astral, o mental, o espiritual. O ser humano também é composto por corpos sutis que se correspondem a esses planos. Cada um precisa ser purificado, harmonizado e alinhado com o todo. É por isso que práticas como respiração consciente, contemplação, imaginação ativa e estudo simbólico fazem parte da senda Rosa Cruz. Elas ajudam na reintegração da alma com as leis universais. O princípio da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Essa máxima hermética é uma das chaves da filosofia Rosa Cruz. Ela ensina que o macrocosmo, o universo, e o microcosmo, o ser humano, são espelhos. Quando olhamos para o céu, vemos o reflexo da nossa alma. Quando mergulhamos na natureza, deciframos os códigos da criação. Isso leva a uma forma de espiritualidade integrativa e poética, onde tudo é símbolo, tudo é linguagem, tudo fala, se tivermos ouvidos para ouvir. A linguagem dos símbolos e o treinamento da percepção. O Rosa Cruz não busca apenas saber, ele busca ver. A linguagem dos símbolos é essencial para isso. O pentagrama, a rosa, a cruz, a serpente, o cálice, o ouro filosófico. São todos portais visuais para verdades invisíveis. O estudante Rosa Cruz é convidado a desenvolver a visão espiritual, a capacidade de enxergar as múltiplas camadas da realidade, reconhecendo o divino em todas as coisas. Isso não é feito por mera lógica racional, mas por uma intuição refinada, cultivada com tempo, silêncio e prática interior. A sabedoria hermética e alquímica presente no rosacrucianismo não é um saber antigo para ser admirado, mas um chamado vivo para a transformação. Transformar o olhar, a mente, o coração. Dissolver ilusões. Reunir fragmentos. Ascender ao ouro da alma. O simbolismo da rosa e da cruz. Rosa e cruz. Dois elementos simples, mas quando unidos, formam um dos símbolos esotéricos mais poderosos do Ocidente. O que significa, afinal, essa união? Porque o movimento Rosa Cruz escolheu justamente esses dois ícones para representar sua filosofia. A cruz, o mundo, o corpo, o desafio. Comecemos pela cruz. Desde tempos muito antigos, antes mesmo do cristianismo, a cruz já era símbolo de intersecção entre dimensões. O eixo vertical representa o espírito, a conexão com o alto, o transcendente. O eixo horizontal representa a matéria, o mundo visível, as relações humanas. Na intersecção dos dois está o ponto de equilíbrio, onde o divino encontra o humano. Para a tradição Rosa Cruz, a cruz simboliza o campo de provas da existência. É no corpo, no tempo e no espaço que a alma se desenvolve. A cruz é também o símbolo do sacrifício voluntário, não no sentido de sofrimento cego, mas de entrega consciente. Entregar o ego para que o eu superior possa florescer. A cruz é o mundo. É o chão onde caminhamos. É a escola da alma. A rosa, a alma, o mistério, o florescimento. A rosa, por sua vez, traz um contraste suave e profundo. Se a cruz é firme, linear,
geométrica. A rosa é redonda, orgânica, cheia de curvas, delicada e aromática. A rosa representa a alma humana em processo de desabrochar. Cada pétala que se abre revela um novo nível de consciência. Ela guarda, em seu centro, o mistério da vida, o segredo oculto do espírito. A rosa é também símbolo de pureza, beleza e amor espiritual. Em muitas tradições antigas, era associada à deusa, a alma do mundo, a força feminina do universo. É por isso que a rosa aparece, por exemplo, nos antigos manuscritos alquímicos, como um emblema da meta final da transmutação. O ouro da alma, perfumado, florido, desperto. A união, o espírito florescendo na matéria. Quando colocamos a rosa no centro da cruz, criamos um símbolo muito mais profundo do que a soma das partes. A rosa sobre a cruz é a alma florescendo dentro da experiência humana. É o espírito que se revela na carne. É a luz que brilha no meio das sombras. É o sagrado que habita o profano. É também o lembrete de que a dor pode ser fértil. Assim como os espinhos da rosa protegem sua beleza, os desafios da vida muitas vezes guardam as chaves da evolução interior. A cruz sem a rosa seria apenas dor. A rosa sem a cruz seria apenas sonho. Juntas, elas expressam o caminho da alma rosa-cruz. Viver no mundo, mas não ser do mundo. Sofrer, mas florescer. Cruzar o deserto, e ainda assim exalar perfume. As cores da rosa, branco, vermelho e ouro. A tradição Rosa-Cruz fala também das cores da rosa, e cada uma carrega um ensinamento simbólico. Rosa branca representa a pureza, a iniciação, o nascimento espiritual. Rosa vermelha simboliza o amor-sabedoria, o sacrifício consciente, o fogo da transformação. Rosa dourada é o ápice da jornada, a realização do ser, o estado de iluminação. Em muitas imagens Rosa-Cruzes, vemos essas rosas sobrepostas à cruz, indicando estágios de progresso espiritual. O estudante começa na rosa branca, no início do caminho. Passa pela rosa vermelha, no meio do fogo das provas. E chega à rosa dourada, no silêncio do despertar. O símbolo vivo. O mais belo sobre o símbolo da Rosa-Cruz é que ele não é uma imagem parada. Ele é um processo em movimento. Cada um de nós está vivendo sua própria cruz. Cada um de nós tem dentro de si uma rosa, pronta para desabrochar. Quando você contempla o símbolo da Rosa-Cruz, não está apenas olhando para algo externo. Está lembrando de quem você é. Um ser em jornada. Um espírito em carne. Uma rosa, a ponto de florescer. Práticas e ensinamentos espirituais no caminho Rosa-Cruz. A filosofia Rosa-Cruz não é feita apenas de conceitos elevados ou símbolos herméticos. Ela é, sobretudo, um caminho prático. Um roteiro de vida interior, onde o estudante é chamado não a crer cegamente, mas a experimentar, refletir e se transformar por meio da vivência espiritual diária. O silêncio como ponto de partida. O primeiro passo da senda Rosa-Cruz é o silêncio. Não apenas a ausência de ruídos externos, mas um silêncio mais profundo, aquele que abre espaço para o sagrado. Na tradição Rosa-Cruz, o silêncio é cultivado antes de qualquer prática, seja ela meditativa, ritualística ou de estudo. É nesse estado interior de quietude que a alma começa a ouvir o que o mundo não diz. O chamado da sua essência. O silêncio prepara o campo da consciência. Ele limpa o espaço interno para que a verdade possa se manifestar. A meditação e a respiração consciente. Uma das principais ferramentas do estudante Rosa-Cruz é a meditação regular. Essa meditação não segue necessariamente uma fórmula única. Pode ser uma prática silenciosa de contemplação, uma concentração em símbolos, um exercício de visualização ou uma invocação vibracional.
O mais importante é que ela seja feita com intenção clara e disciplina constante. Em paralelo, a respiração consciente é considerada uma chave para a harmonia entre corpo, mente e espírito. A respiração é o fio invisível que une os mundos interiores e exteriores. Ao respirar com atenção, o Rosacruz não apenas oxigena o corpo. Ele se conecta com o ritmo do cosmos. Estudo e contemplação de símbolos. O Rosacruz é um estudante da linguagem simbólica. Por isso, o estudo dos emblemas sagrados, diagramas alquímicos, alegorias místicas e textos esotéricos é uma prática constante. Mas não se trata de uma leitura acadêmica ou meramente intelectual. É uma contemplação ativa, onde o símbolo é visto como um espelho da alma. A imagem fala diretamente ao inconsciente, revelando insights que vão além das palavras. Um simples pentagrama pode se tornar um portal de autoconhecimento. Uma mandala alquímica, uma viagem interior. Esse tipo de estudo é feito com o coração aberto e a mente serena. O serviço silencioso. Outro pilar fundamental da espiritualidade Rosacruz é o serviço desinteressado. Não como obrigação moral, mas como expressão natural do coração desperto. O verdadeiro iniciado não busca reconhecimento, títulos ou aplausos. Ele serve em silêncio, irradiando luz no ambiente em que vive. Seja através de palavras, atitudes, escuta compassiva, vibração elevada ou intenção pura. O Rosacruz compreende que o mundo é transformado de dentro para fora. Ele é uma vela acesa que não impõe sua luz, mas ilumina pelo exemplo. O diário espiritual e a autoobservação. Muitos Rosacruzes mantêm o hábito do registro pessoal da jornada espiritual. Um caderno onde são anotadas reflexões, sonhos, intuições, símbolos que apareceram durante o dia, ou mesmo dúvidas e dificuldades. Esse diário é visto como uma ferramenta de autoobservação profunda. Nele, o estudante aprende a perceber os ciclos da sua alma, os padrões mentais, os momentos de conexão ou dispersão. Essa prática simples aprofunda a autoconsciência. E com o tempo, se torna um espelho da própria alma em evolução. A iniciação interior. Diferente de algumas escolas esotéricas que enfatizam rituais externos ou cerimônias secretas, a Rosacruz coloca o foco na iniciação interior. Ela pode até se manifestar em atos simbólicos externos, mas o verdadeiro momento iniciático ocorre dentro. É o instante em que a alma desperta para uma nova realidade. Quando aquilo que antes era apenas lido ou imaginado, agora é vivido. A iniciação é um estado de consciência, um limiar atravessado, uma nova luz que se acende por dentro. Por isso, o caminho Rosacruz não é feito de promessas fáceis. É uma estrada que exige atenção, entrega e humildade. Mas em troca, oferece algo que não pode ser comprado ou ensinado por outro. O florescimento do seu próprio ser. A reconexão com sua essência eterna. A lembrança de que você é mais do que imagina ser. A Rosacruz hoje, espiritualidade para um novo tempo. A imagem que muitos fazem da Rosacruz é a de uma ordem antiga, envolta em mistério, com raízes na Europa do século XVII. Mas o que talvez não se perceba de imediato é que a Rosacruz ainda está viva. E mais do que isso, ela segue se transformando, se adaptando e se revelando aos buscadores do nosso tempo. O espírito por trás da tradição. Para compreender a relevância da Rosacruz hoje, é preciso ir além das aparências formais. Mais importante do que pertencer a uma instituição ou ter acesso a documentos antigos, é compreender o espírito por trás da tradição. Esse espírito é de sabedoria viva, uma chama que atravessa os séculos, conduzindo os que buscam a verdade com sinceridade. Não se trata de preservar um museu esotérico, mas de cultivar uma espiritualidade profunda e aplicada à realidade atual. A verdadeira Rosacruz não é um símbolo fixo no tempo.
Ela é um princípio dinâmico, que inspira novos caminhos e desperta consciências. Novas formas, mesma essência. No século XXI, vemos o florescimento de diversas escolas Rosacruzes ao redor do mundo, cada uma com seus enfoques, linguagens e metodologias. Algumas mantêm rituais tradicionais. Outras se concentram em estudos filosóficos e meditações. Algumas adotam um tom cristão místico, outras dialogam com astrologia, alquimia, cabala ou ciências modernas. Mas o que une todas essas expressões é a busca pela luz interior, pela expansão da consciência, pelo despertar da alma. A Rosacruz de hoje não exige que você abandone sua cultura, sua religião ou sua identidade. Ela convida a olhar para dentro e redescobrir o centro. A resposta ao vazio do mundo moderno. Vivemos em uma era de excessos, excesso de informações, excesso de distrações, excesso de individualismo. E ao mesmo tempo, uma fome silenciosa cresce na alma humana. Fome de sentido, de conexão, de transcendência. É neste cenário que a espiritualidade Rosacruz encontra novo terreno fértil. Porque ela não promete milagres fáceis nem fórmulas de sucesso. Ela oferece um mapa interior, um caminho de retorno à essência perdida. Em meio ao barulho do mundo, ela sussurra: volta-te para dentro. A luz que procuras já está em ti. A linguagem da nova era espiritual. Hoje, as escolas Rosacruzes falam a linguagem do tempo presente. Utilizam tecnologias, promovem encontros virtuais, publicam livros e cursos acessíveis, incentivam o estudo multidisciplinar. Mas apesar das mudanças na forma, a mensagem essencial permanece a mesma. Que o ser humano é um templo vivo, um microcosmo do universo. Que dentro de cada um há uma centelha divina esperando para ser despertada. Que a vida não é um acaso, mas uma jornada iniciática. A espiritualidade que respeita o livre-arbítrio. Outro aspecto atual da Rosacruz é seu respeito à liberdade individual. Diferente de doutrinas dogmáticas, a tradição Rosacruz valoriza o livre-arbítrio, a autonomia do buscador, o discernimento consciente. Não há imposições nem ameaças. Cada pessoa é convidada a trilhar seu caminho no seu ritmo, com suas próprias experiências e perguntas. Essa liberdade é um valor precioso, e talvez seja uma das razões pelas quais tantos, nos dias de hoje, se identificam com o chamado Rosacruz. O futuro da Rosacruz. Qual será o destino da Rosacruz nos próximos séculos? Ninguém pode prever com exatidão. Mas uma coisa é certa: enquanto houver almas em busca de luz, a rosa florescerá sobre a cruz. Ela pode mudar de forma, de nome, de linguagem, mas continuará sendo um símbolo eterno da jornada humana em direção ao divino. A Rosacruz não pertence ao passado. Ela é um portal para o futuro. E talvez, ao ouvir tudo isso, você tenha sentido um chamado dentro de si. Uma ressonância silenciosa. Se sim, lembre-se, isso não é por acaso. Porque o caminho Rosacruz começa assim mesmo, com uma semente plantada na alma.